Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui o que eu descobri sobre a ferramenta Microsoft Power Automate Desktop. Então eu já instalei ela aqui no meu computador e aqui eu fiz essa automação do RPA Challenge. Essa automação é um site aqui de testes, vocês podem acessar aqui www.rpachallenge.com e a proposta aqui é vocês baixarem uma planilha do Excel e ao dar Start vai contar um tempo que vocês vão inserir 10 registros nessa página. Só que a grande sacada aqui, cada vez que você inserir os itens, você aperta o Submit e ele muda os campos de lugar. Então vejam aí, ele vai mudando de local os campos. Eu baixei aqui a planilha, vejo o que ela contém, as colunas, conforme os campos lá da página para a gente preencher. Então o robô vai ter que capturar esses dados aqui e percorrer cada linha preenchendo na página. Então, para acelerar, eu já deixei pronto aqui e eu vou explicando para vocês. Se eu fosse ficar digitando, ia demorar muito mais, né? Então, aqui eu puxei aqui, ó, iniciar Excel. Mas digitem aqui, ó, na coluna da esquerda, Excel. Vocês vão ver aqui, ó, Excel avançado, ó, iniciar o Excel, fechar o Excel. Então, o que eu utilizei é iniciar o Excel e ler da planilha do Excel. Então, iniciar o Excel está aqui. Eu vou aqui em editar e aí eu clico aqui nessa pastinha para selecionar o arquivo. E aí eu selecionei o arquivo lá na minha pasta de downloads. Então tá aqui. E aqui em avançado, se tiver senha, não preciso colocar nada. E aqui variável reproduzida, quando eu estou abrindo o Excel, abrindo uma instância, eu criei essa variável aqui, ó, Excel instância. Ele cria automático, mas vocês podem editar aqui e mudar o nome dessa variável clicando nela aqui, ó. E para utilizar essa variável, você pode utilizar assim entre porcentagens. Então, salvei aqui. E aí eu puxei aqui ler da planilha do Excel. Eu vou editar aqui. Eu vou utilizar a instância, então, como eu havia comentado. Você pode selecionar aqui na lista ou você pode digitar ali porcentagem e a instância que você quer. E aqui eu recuperar o que eu quero fazer. Uma única célula do Excel, uma seleção ou um intervalo. Então eu quero um intervalo. Aí coluna inicial aqui, ele dá um comentário aqui, ó, que você deve selecionar a primeira coluna com um valor numérico ou a letra, né? Então vou colocar a letra A. Então coluna inicial e coluna final é a letra G. Porque ó, a letra A inicial e a letra G, tá? E aí linha inicial 1 e linha inicial 11, ó, linha inicial 1 e a final 11. E aí no avançado aqui, eu tenho obter conteúdo como texto. Então, se eu quiser formatar tudo como texto, eu ligo essa chavinha aqui. E a primeira linha do intervalo contém nomes das colunas. Então, eu deixei marcado aqui que a primeira linha é o cabeçalho, tá? Ah, Denilson, mas se eu quiser fazer uma automação que toda vez a minha planilha vem com quantidade de linha diferente. Eu vou ter que ficar alterando aqui, porque isso aqui eu vou usar depois no meu for, né? Estou lendo a planilha, vai salvar em uma tabela. Aqui a variável produzida aqui, ó, Excel Data, eu posso alterar o nome dela aqui também. Então isso aqui vai ser a minha tabela para mim utilizar em um for. Então se eu tiver uma quantidade de linhas diferente toda vez, eu tenho que ficar alterando o meu processo? Nem sempre. Você pode utilizar uma outra atividade, que eu até coloquei ela aqui, ó, chama-se obter a primeira linha da coluna livre da planilha do Excel. Então ele vai procurar a primeira coluna vazia e a primeira linha vazia. E aí vai salvar em variáveis, que eu mudei o nome aqui, tá? Mas geralmente vem um nome em inglês, mas eu cliquei aqui e editei, ó, coluna vazia e linha vazia. Então ele vai percorrer aqui o Excel, quando chegar aqui, ó, vai falar, coluna aqui está vazia. Vou chegar aqui, ó, opa, a linha está vazia. E ele vai guardar na variável a posição dessas coluna e dessa linha. E aí como que a gente utiliza isso aqui no ler planilha? Desculpa pessoal, está desativado aqui, então não vai funcionar mesmo, né? Então venho aqui e habilitar. Agora sim. Então venho aqui em coluna final, aí tem aqui, ó, coluna vazia e a linha final, eu posso vir aqui em linha vazia.
apagar esse G aqui, esse 11. Então, minha coluna final é a coluna vazia, mas eu não quero que daqui o for vá até a coluna vazia. Então, coluna vazia menos 1 e a linha vazia menos 1. E aí é só salvar aqui. Só que eu deixei desse jeito aqui, ele demora um pouco mais para executar, porque ele fica calculando aqui qual que é a linha vazia. Então eu vou comentar essa atividade aqui, desabilitar ela, e vou colocar manual mesmo para o meu bot ficar mais rápido. Então a coluna final aqui é a G e a linha final é a 11. Beleza, pessoal, feito isso, vai salvar aqui na tabela Excel Data e eu vou fechar então o Excel. Puxei essa atividade aqui, ó, fechar Excel. E aí é só indicar aqui a instância que eu estou fechando. Salvei, beleza. E agora eu vou puxar aqui iniciar novo Chrome. Então, pessoal, eu fui aqui em ações, pesquisei iniciar e eu tenho aqui, ó, iniciar novo Firefox, Chrome. Então eu puxei esse aqui, iniciar novo Chrome. Então, iniciar novo Chrome. E aí quando eu puxo ele, ele vem assim. Aí eu tenho a opção aqui, iniciar qual modo? Nova instância, seria abrir um novo navegador, se eu já tiver algum aberto. Ou anexar a instância execução. E aí eu coloco aqui o URL, posso digitar ele aqui, ou posso escolher uma variável que contenha o URL. Então aqui eu seleciono variável. E aqui o estado da janela, maximizado, tal. E aí ele vai produzir essa variável aqui, browser. E aí vou abrir aqui, ó, a instância do Chrome a ser usada nas ações da web. E aí ele vai iniciar nessa página. Antes de começar a digitar aqui, então, eu tenho que clicar no botão Start. Então eu indico aqui ações web. Aí eu tenho aqui automações da web, preenchimento de formulários web. E eu tenho aqui, ó, preencher campo, pressionar botão na página. Então, no caso aqui, eu vou utilizar esse pressionar botão na página, que é esse daqui. E aí, aqui, o que tem? Se eu clicar aqui, ó, eu posso adicionar um novo elemento de interface gráfica. Então, eu clico aqui e seleciono algum elemento na página. Ou eu escolho algum dos elementos que eu já tenho salvo aqui, que eu posso capturar por aqui. Então, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Eu posso clicar aqui e aí abrir a minha página e aí eu posso indicar algum elemento aqui. Para que esse elemento ele funcione, eu tenho que apertar o Ctrl, conforme está dizendo aqui, ó, Ctrl mais o clique. Então, vamos supor, eu quero clicar no botão Start, aperto o Ctrl, clico aqui e ele vai capturar o botão aqui com esse nome. Depois, se eu quiser, eu posso alterar esse nome. Eu não vou salvar isso aqui não, porque eu já tenho as minhas capturas. E se eu quiser ver o que eu já tenho capturado de interface de usuário, eu venho aqui nessa coluna aqui da direita, elementos de interface de usuário. Se eu clicar aqui, ó, eu vou verificar todas as minhas variáveis que contêm elementos de interface de usuário. Eu vou clicando aqui e vou vendo a fotinha lá. Ó. Então aquele botão lá, ó, Start, eu já tenho ele aqui. Ó. Submit, eu tenho ele aqui. Ó. First Name, Last Name, tenho todos eles capturados aqui. E por trás deles, se eu editar aqui, tem os meus seletores. Então aqui, se eu clicar aqui em cima, eu tenho minhas variáveis. Então, e aqui são as variáveis de interface de usuário. Daí eu pesquiso aqui, ó, for, aí tem laço for it. E aí o valor a ser iterado, o valor que ele vai percorrer é a minha tabela Excel Data. E aí variável produzidas, eu mudei o nome, tá? Era um outro nome aqui, eu mudei o nome para row. Vocês podem editar aqui, que em cada linha ele vai salvar em row. E aí agora chegamos na parte de preencher os campos. Para preencher o campo, então eu vou arrastar aqui preencher campo da página. Então vamos aqui na pesquisa de ações por web, preenchimento de formulário da web e aí preencher campo de texto. Aí eu arrasto esse preencher campo de texto aqui e na hora de eu editar, então eu vou fazer aquela
captura do elemento aqui na página, clicando aqui e seleciono o campo que eu quero. No caso aqui eu quero o first name, aperto o Ctrl e clica aqui. E aí dá um concluído. E aí aqui embaixo o texto que eu vou escrever nesse campo. Então aqui eu poderia digitar um texto qualquer, né? Colocaria um texto aqui que ele vai escrever lá no primeiro nome, no first name, e aí eu dou um salvar. Só que eu não quero digitar na mão aqui o campo. O campo vai vir do que ele extraiu do Excel. Então o for está percorrendo aquela tabela, e aí eu tenho que utilizar então, ó, o for está percorrendo a tabela Excel Data, e a cada linha ele vai ter o row. Ele vai ser salvo a linha na variável row. Então eu vou utilizar aqui, ó, porcentagem row, e aí o 0 é a coluna 0. Aí no próximo é o row 1, coluna 1, coluna 2 do Excel, assim por diante. Ou se vocês preferirem, vocês também podem utilizar abre aspas simples, e eu colocaria aqui, ó, first name, fecha aspas simples. Esse first name seria o nome da coluna, que seria isso aqui, ó, no Excel, first name. Mas eu vou colocar que eu acho mais simples a coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o primeiro nome vai ser a coluna 0. E aí vai ficar assim, então, pessoal, ó, coluna 0, coluna 1, coluna 2, né? Assim por diante, vai preenchendo todos esses campos aqui. Só que tem um detalhe. Agora vamos aqui para os seletores, né, desses campos. Eu consigo ver todos os meus seletores aqui. Então eu estava usando esse aqui, vou clicar nele, editar seletores. Ó, posso mudar o nome dele aqui, tá? Apertando um F2 aqui, ou vindo aqui, né, e renomear. Então ele aparece esse input, esse ID aqui. E aí se eu vier aqui de novo, editar seletor mais uma vez, ele aparece mais detalhado. E aí eu tenho aqui vários tags aqui, onde eu posso selecionar o que eu quiser marcar ou desmarcar. Então aqui o que ele traz para mim é esse ID aqui, ó, do campo. Só que esse ID aqui, ele é dinâmico, ele muda. Então se eu capturar de novo lá, vou cancelar aqui, ó. Eu posso vir aqui de novo, capturar aqui, de novo vou capturar o campo first name. E vejam que ele já trouxe um ID diferente. Então cada vez que eu clico aqui no Submit, se eu for aqui no first name de novo, ele já trouxe um outro ID. Então não vai funcionar a automação. Cada vez que ele clicar no Submit, ele não vai encontrar mais esse campo. Então o que a gente pode fazer aqui, tá? Então eu trouxe aqui algumas soluções para a gente contornar. Primeiramente você carrega a sua página novamente aqui, do zero, e aí eu vou aqui no campo First Name ou qualquer outro aqui, inspecionar. Aí você vem em inspecionar, aqui eu estou usando o navegador do Chrome, e aqui você clica aqui no copiar, copy element. E aí colhe aqui no bloco de notas, eu já tinha colado alguns aqui para vocês verem, né? Então, cola no bloco de notas, e aí eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui no first name, tá? Então agora o que eu fiz? Foi achar algo similar com o que o Power Automate já traz para mim preenchido. No meu botão, desculpa, no botão não, na minha captura aqui, né? Editar seletor. Eu vou excluir alguns aqui porque tem vários. E aí venho em editar. E aí eu fui desmarcando todos os campos aqui até chegar no último. E aí eu marquei esse campo que é o similar lá à classe, né, de NG. E aí ele ficou nesse formato aqui. Atualizei ele. E aí agora eu
Vou editar de novo e agora eu desmarco esse aqui personalizado. E ele vai ficar nesse formato. E aí o que eu alterei? Eu alterei esse daqui para esse formato aqui, ó. Form input. E aí eu utilizei esse label first name, que é o referente ao campo. Então eu posso alterar aqui, ó, e dar um atualizar. Form input, e aí eu vou ter isso aqui relacionado ao botão, que é o last name. Aqui no last name, então, eu usei um outro formato. Então, o first name, eu usei esse formato, form input, e aí coloquei aqui o reflect name, que é aquela tag que eu encontrei lá. E no last name, eu utilizei um outro método aqui, que é div. Div, dois pontos, contém, abre aspas simples, last name, fecha aspas simples, e aí um sinal de maior input. Então isso aqui ele vai perguntar se contém last name aqui no input. E aí os demais campos eu usei tudo esse método aqui. Então aí nós temos dentro do for aí os preencher campo com os seletores alterados. E aqui vocês podem ver, ó, first name, last name, company, role, que é todos esses daqui que eu estava editando. E aí que vocês têm a linha aqui, ó, row 1, row 2, row 3, que é onde ele está pegando lá do Excel. E aí o botão de submit e aqui o final do for. Vamos testar aqui para ver? Então eu vou executar aqui. Veja aí, já está abrindo a página, clicou no Start e começou a preencher lá o primeiro nome, segundo nome, o e-mail certinho, telefone. E aí, pessoal, chegamos ao final, aqui é o tempo que ele levou. Até uma próxima aí. Vamos aprender junto essa ferramenta aqui. Até mais.